não quer me escutar. Tá tão inquieto, não para de chorar. E eu não vou mentir, eu não sei lidar, mas ele fica calmo e até dorme tranquilo se tua voz ele escutar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas complicaram aqui e pra ti eu cantei. Boa noite, igreja. Quero cumprimentar todos e todas com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma alegria te receber aqui nessa noite, e é sempre importante nós sabermos, né, que essa casa é a casa de Deus, é a casa do nosso Pai, é a casa da nossa família, e é sempre importante a gente se sentir muito à vontade nesse espaço para vivermos esse tempo de culto. Eu quero iniciar o culto dessa noite lendo com você um texto que está lá em Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Esse texto fala ao meu coração que eu e você podemos e devemos aprender com as crianças. Podemos e devemos aprender com os mais jovens, né? Que a Bíblia fala que a criança ela é simples, ela é sincera, e ela recebe um presente e se alegra. Não importa se o presente foi caro ou foi barato. Eu e você que temos essa mania de pensar: quanto custou? Eu mereço? Eu não mereço? Eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir? A criança não, ela recebeu um presente, ela abraça, ela vai para casa feliz, independente se é uma balinha ou se é um carro bem grandão, né? Então nós precisamos aprender a ser como as crianças. E por que eu leio esse texto nessa noite? Vou dar um testemunho das nossas crianças para você nesse momento. Essa semana a Patrícia estava pelo bairro fazendo algumas visitas, e eu parei aqui na porta da igreja junto com ela. Vim pegar uma cesta básica para entregar, e aí tinha 2 meninos ali em cima da nossa igreja. Eles viram descendo correndo: Pastor, o senhor está abrindo a igreja? Vai ter alguma coisa hoje, pastor? Vai ter alguma coisa? Que se tiver nós vamos vir, nós vamos participar, né? A alegria deles, né, de estar na igreja, a alegria deles de participar daquilo que a igreja oferece e nos proporciona. E isso é fruto, né, do trabalho desta igreja. Isso é fruto do trabalho do ministério com as crianças, né, que tem ensinado, que tem incentivado elas, né, a ter prazer na presença de Deus, a amar Jesus, né, a gostar de estar aqui em família, vivendo aquilo que a igreja proporciona. Que nós possamos também aprender com estas e com outras crianças, e também aprender com os mais jovens. Eu te convido a se colocar de pé, né? E nessa mesma alegria que eu vi nas 2 crianças que encontrei nessa semana, que você também com essa alegria ore ao Senhor, né? Agradecendo a Deus pela vida, pela semana, né? Por essa igreja que é a nossa casa, que está de portas abertas, pelo tempo de culto que vamos viver aqui no dia de hoje. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pelo dom da vida, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, Deus, nos sustentando, cuidando de nós ao longo da semana, Pai, e também te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui nesta noite, Deus, estar aqui para louvar, para te cultuar, para ser ministrados pela tua palavra, Deus, para reconhecer que somos falhos, que temos pecado, para pedir ao Senhor nesse momento perdão sobre as nossas falhas, perdão sobre os nossos pecados, Deus, para dar ao Senhor liberdade para nos ensinar, para ministrar as nossas
coração semelhante ao das crianças, semelhante ao dos teus pequeninos, Deus, coração alegre, que tem prazer de estar em tua casa, tem prazer de estar em tua presença, tem prazer, Deus, em receber o presente, Deus, presente precioso que é Jesus e que vai estar sendo entregue a cada um de nós nessa noite. É o nome de Jesus, que é o Senhor, oramos, agradecemos e pedimos, Deus, que a tua presença seja real aqui nessa noite e que tenhamos a capacidade de desfrutar dessa presença em alegria. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Feche os seus olhos aí novamente no seu lugar. Que você venha se sentir agora louvando mesmo a Deus nos braços de Deus mesmo. Que você venha se sentir agora envolvido pelo amor de Deus. Segura nos braços daquele que morreu.
És mais real que o chão que eu piso.
Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Texto que vai
nos guiar nesse tempo de nos prepararmos para entregar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está dando testemunho da vida dele. Mesmo ele sempre tendo trabalhado para a igreja e tendo plantado tantas igrejas, ele nunca deixou de trabalhar, né? O sustento que ele tinha vinha do trabalho dele, que era de fazer tendas, de fazer barracas. Mas pastor, como é que a gente pode aproveitar esse texto para essa noite falarmos de dízimos e ofertas? Porque eu percebo assim que é muito mais fácil a gente vir, receber, participar de culto, participar das coisas que a igreja oferece, só que é difícil para mim e para você quando chega o momento de nós contribuir, de entregar o dízimo, de entregar a oferta, ou até mesmo de participar, porque a gente não contribui só ofertando, a gente também contribui participando do ministério, se dispondo a ajudar a igreja naquilo que ela necessita. E quando a gente lê esse texto, né? Quem não trabalha não coma, a primeira coisa que a gente faz é: então pastor, se eu não estou dando dízimo e oferta, se eu não estou participando do ministério, então eu vou parar de vir, então eu não vou vir mais. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falou assim: é importante comer, é importante receber, mas é mais importante ainda a gente poder ofertar, a gente poder contribuir com os dons que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, com o talento que cada um que está aqui tem. Comecei o culto falando sobre aprender com crianças e também com os mais jovens. Vou dar outro exemplo que eu também vi essa semana. Estava visitando uma família, e aí a família chegou a cogitar assim, talvez mudar de Mandaguaia. E aí o jovem adolescente falou assim, que quando ele soube dessa notícia, ele já foi olhar na internet se lá onde ele ia mudar tinha uma igreja metodista, um lugar para ele continuar servindo, para ele continuar contribuindo, né? O amor pela igreja metodista, o desejo, né, de não só receber, mas de também contribuir nesta igreja, o amor por esta igreja, por esta família. E que eu e você também tenhamos esse desejo, né, de trabalhar e de contribuir, não só com as nossas finanças, mas com tudo que somos, com tudo que temos. Se você tem esse desejo, essa intenção nessa noite, segura aí seu dízimo ou essa oferta e vamos orar a Deus para que consagre, abençoe e continue a sustentar esta igreja, esta obra. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós e do Senhor vem todo o sustento, vem toda a provisão que nós temos. Pai, é um privilégio podermos dizimar, podermos ofertar e entregar uma parte do muito que o Senhor nos tem dado. Pai, consagra esses dízimos, consagra, Pai, estas ofertas e continua a abençoar a tua igreja, Deus, e mover o nosso coração para receber, mas também acima de tudo, Deus, para querer trabalhar, para querer participar, para querer contribuir. Em nome de Jesus, que é o Senhor, oramos, agradecemos, também intercedemos, Pai, se há aqui uma situação de necessidade ou de dificuldade, que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor gere a bênção e a provisão necessária, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, venha à frente, entregue a Deus seu dízimo ou sua oferta. Participando do nosso momento de oração. Há um tempo atrás a gente começou fazendo só no primeiro sábado, mas tinha gente que falava assim: pastor, não consegui no primeiro, queria que tivesse mais, tivesse outros, que agora vai ser só no mês que vem. Então a gente resolveu fazer todo sábado, das 7 às 8, a igreja vai estar aberta pela manhã, e você que quer vir orar pela sua vida, interceder pela vida de alguém, orar pela igreja, com uma situação específica que você conheça, né? Das 7 às 8 a igreja está aberta. Não importa quando você vai chegar e nem quanto tempo você vai ficar aqui, mas o espaço está aberto para que a gente possa interceder e caminhar também em oração. Vou chamar a Patrícia para dar mais 2 avisos. Graça e paz, amém? Eu vou dar 2 avisos muito especiais, que nesse sábado, dia 5,
às 7 horas da noite, nós teremos a noite do pijama com as crianças aqui na nossa igreja. Então elas vão dormir aqui e vão ficar até domingo às 10 horas da manhã. Então eu já conversei com alguns pais, mas caso não tenha conversado com você ainda, né, pode me procurar para as crianças da nossa igreja e também para as que vêm no jiu-jitsu sábado à tarde, né? E assim, o Ministério Kids que está organizando, mas é um evento da nossa igreja, né? Então eu conto com a oração de cada um de vocês. As crianças precisam da nossa oração. Então, vocês estarão presentes aqui dessa forma e também, caso vocês queiram ajudar na organização, vocês podem falar comigo também, tá bom? Então, é sábado agora, às 7 horas da noite. E acho que da noite pijama é isso. E no outro sábado, dia 12 de março, nós vamos fazer um chá de mulheres aqui na nossa igreja. Então, também pelo Dia da Mulher. Então, a gente quer ter esse espaço para valorizar a mulher e ter esse contato tanto com as mulheres da nossa igreja quanto as mulheres de fora, mulheres que não vão em nenhuma igreja ou que até não conhecem a Jesus. Então, esse vai ser o nosso foco. E também quero pedir para a igreja estar orando. Então, vai ser no dia 12 às 15 horas, né? Chá da tarde, então vai ser às 3 horas da tarde. Então, conto com a oração de vocês, conto com a participação também. Também é um evento da nossa igreja, né? Não é porque é o chá das mulheres que os homens vão vir também ajudar. Então, é para a gente fazer isso juntos, tá bom? Então, qualquer coisa, quem puder ajudar, pode conversar comigo no final do culto, tá bom? Quero chamar aqui à frente as nossas crianças, Ministério Infantil, a gente está orando por eles. A Patrícia faz oração. Dá uma briga para ver quem quer fazer oração aqui. Eu falei assim, para não ficar assim, né, dizer que eu dei a oportunidade para um, dei para outro, né? Vou agradar a Patrícia, vou deixar a Patrícia orar. Vamos orar todos juntos? Estenda suas mãos. Pai, peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas crianças, Pai. As crianças estão aqui na frente, as outras crianças da nossa igreja, as crianças dessa cidade, Pai. Que todas as crianças sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Que elas tenham realmente uma intimidade contigo profunda desde agora, Deus, desde sempre. Que a gente acredita que elas aprendendo agora será para sempre, Pai, até elas ficarem idosas. É nisso que nós acreditamos e as abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos, capítulo 8, verso 1. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partindo-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Amém.
Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, Deus, que é rica, que é vida, que nos alimenta e nos direciona. Pai, que através desta palavra o Senhor ministre a minha vida, use a minha vida para também ministrar a vida da tua igreja, das pessoas que nos assistem, que ainda vão nos assistir, Pai, que elas possam também receber porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite nós vamos falar sobre isso, sobre sermos discípulos de Jesus. Por que Deus coloca esse texto no meu coração? Porque esse texto é a base para o tema assim geral, né, do ano para a igreja metodista, para toda a igreja metodista, é o tema nacional da igreja metodista no Brasil. E aí, qual que é o tema nacional desse ano? É discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam a solidariedade e esperança do Evangelho de Cristo. Discípulos e discípulas nos caminhos da missão anunciam a solidariedade e esperança do Evangelho de Cristo, e o texto de Marcos que acabamos de ler é a base, porque Jesus, vendo as pessoas com fome, vendo as pessoas, precisando se alimentar, Jesus, se compadeceu delas, Jesus se preocupou com aquelas pessoas e ele fez algo para alimentar elas, fez algo que deu esperança, que deu um testemunho para aquelas pessoas. Então, se eu pudesse resumir no título de hoje dessa mensagem, seria que Deus nos chama a sermos discípulos de Jesus. E aí eu vou comparar o tema do ano com o texto que a gente leu, e nós vamos aprender algumas coisas ao longo da mensagem nessa noite. Então, o que significa, para mim e para você, ser discípulo? É a primeira coisa que eu quero destacar. Porque quando a gente olha para Jesus e para o ministério dele, nas pessoas que o seguiam, nas pessoas que o acompanhavam, tinha 3 tipos de pessoas. A gente vai perceber os discípulos, que era quem caminhava, quem tinha uma intimidade maior com Jesus, porque estava sempre com ele. Nós vamos ver uma multidão. Jesus chega numa cidade, reúne ali uma multidão específica, acontecem curas, milagres, elas vivem ali um momento, mas Jesus vai sair, vai encontrar outra multidão, e a multidão não tem um relacionamento parecido com os dos discípulos. E aí um terceiro tipo de pessoa que aparece às vezes, as pessoas que estão seguindo, que estão ouvindo Jesus, que estão ali naquele momento, é a oposição. Às vezes é um mestre da lei, é um sacerdote, é alguém que está só ouvindo tudo que Jesus fala e está caçando a vírgula para, assim que Jesus parecer que ele fez alguma coisa errada, ele tentar criticar Jesus. Mas Jesus, a lei diz que não pode curar no sábado. Por que o senhor está curando no sábado? Ah, mas Jesus, os pecadores, as pessoas não conhecem a Deus, não querem saber de Deus. Por que você está indo e está fazendo refeição com eles? Por que você está pregando para eles? Por que você está caminhando com esse tipo de pessoa? Então, essa era a oposição. Então, sempre quando você lê textos bíblicos que falam de Jesus, ele vai estar cercado por 1, por 2, ou até mesmo por esses 3 tipos de pessoas: discípulos, multidão, e oposição. E a gente pode até fazer a pergunta: quem temos sido eu e você? Discípulo, aquele que está sempre com Jesus, que deseja Jesus, que se alimenta das palavras de Jesus, que pratica aquilo que Jesus ensina, ou eu e você estamos mais parecidos com a multidão? Não, de vez em quando eu estou com Jesus, mas depois eu deixo ele ali, sigo a minha vida, e quando a situação apertar de novo, eu vou lá e vou buscar ter mais um momento com Jesus. Mas é só um momento, ele só tem uma partezinha da minha vida, Eu não posso abrir mão de tudo que tenho, de tudo que sou, para ser discípulo de Jesus. Ou talvez eu e você somos multidão, Quem fica caçando vírgula, quem fica querendo discutir a vírgula, mas não tem o menor interesse pela pessoa de Jesus. Nós precisamos fazer essa pergunta e refletir sobre quem somos. Se você está aqui nessa noite, se você nos ouve, eu entendo que você tem um desejo no seu coração de ser discípulo, de ser discípula de Jesus. Eu vou dizer para você, quem é o discípulo, quem é a discípula, o que aqueles homens fizeram que nós também precisamos fazer. O discípulo, a discípula de Jesus, é alguém que segue Jesus, é alguém que está com ele o tempo todo. Eu abri mão da minha vida para dedicá-la a Jesus. Onde ele for, eu vou. O que ele fizer, o que ele precisar, eu vou estar ali. Jesus pode contar comigo. Então, o discípulo, a discípula tem um comprometimento maior, um comprometimento total com Jesus e com a palavra de Deus. Uma segunda coisa, que além de seguir, de estar com Jesus o tempo todo, o discípulo e a discípula, é alguém que ouve a Jesus, está ali atento às palavras de Jesus, está ali atenta às ações de Jesus. O que Jesus está falando isso? Por que Jesus fez isso dessa maneira? O que isso significa? Qual ensinamento isso traz para a minha vida? Como que eu
posso aplicar isso? Como que eu posso praticar isso? É o terceiro ponto, né? Estar com Jesus o tempo todo, ouvir e praticar o que aprendeu com Jesus. Lá em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus chama a atenção daqueles que o seguiam e falavam, né? Por que você me chama Senhor, Senhor, Mestre, Mestre? Se você está comigo, você me escuta, mas você não faz o que eu digo, você não pratica as minhas palavras. Porque o discípulo vive essas três coisas: é estar com Jesus, é ouvir o Mestre e é aprender com aquilo que Jesus ensina, é pôr aquilo em prática na sua vida. Jesus ensinou que orar é importante, então eu vou orar. Jesus ensinou que nós precisamos ter a palavra na ponta da nossa língua. Eu lembro de Jesus no deserto, sofrendo as tentações. Como é que ele resistiu às tentações? Foi com a palavra de Deus. Então, se eu não tiver a palavra de Deus na ponta da língua, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não vou conseguir resistir às tentações. É isso que significa para as nossas vidas. Duas coisas que aprendemos com Jesus, que precisamos pôr em prática, né? Precisa de uma ação, de uma atitude. E aí o que é a segunda coisa que me chama a atenção, né? É que o discípulo, a discípula de Jesus, né? É alguém que tá em movimento, que tem uma missão, né? É alguém que caminha. O tema da igreja fala assim: discípulos e discípulos nos caminhos da missão. Tem um caminho para a gente trilhar, tem uma missão para a gente cumprir. Então não dá para mim ficar parado e dizer eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus e não fazer nada, e nada na minha vida mudar, e eu não tomar atitude alguma. Então o discípulo, a discípula de Jesus, ele está em movimento, ele caminha, ele tem uma missão, e para onde ele vai, o que ele faz? E aí a resposta está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, abra sua Bíblia lá comigo, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Qual que é o trabalho, qual que é a ação que Jesus espera de cada um de nós? É da gente ir e da gente pregar. Ir e pregar onde? Né? Ir e pregar no mundo. Né? É onde a gente estiver, por onde nós caminharmos, é no seu trabalho, é na sua casa, quando você estiver na rua, passando pela rua, e se deparar com uma situação difícil, e você entende o que está acontecendo, você sabe qual a resposta que Jesus tem para aquela situação, é a gente se posicionar e compartilhar o Jesus que nós temos. E não tem segredo, gente, é com as nossas palavras, né? É do nosso jeito de ser. O problema é que às vezes a gente acaba sendo negativo, né? Negativo para as coisas de Deus. Porque as coisas erradas da vida a gente faz até plano. Eu tenho esse desejo, eu preciso fazer aquilo. Não importa ser errado, não importa ser pecado. A gente faz plano, a gente trama sobre como vai pecar, a gente faz planos para fazer as coisas erradas. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, não sei, é difícil, não sei como fazer, não sei por onde começar. A gente usa a nossa inteligência para as coisas erradas e não usa a nossa inteligência para as coisas de Deus. E aí, como que a gente vai pregar? É com as nossas palavras, né? Com a nossa experiência, né? Com o que eu e você conhecemos de Jesus. É simples. Ainda esses dias, né? Eu estou compartilhando todos os testemunhos de vocês aí, sem saber quem é, né? Esses dias eu também estava conversando com uma pessoa, né? E assim como eu, a gente tem esse sentimento, né? Quem sou eu, né? Eu vou fazer, eu vou falar de Deus, eu vou falar de Jesus, né? Tem todos os problemas da minha vida. Essa pessoa compartilhou assim que com as dificuldades que ela tinha, com os problemas que ela estava vivendo, ela estava indo trabalhar e no caminho para o serviço ela se deparou com uma pessoa que estava pensando em suicidar, estava se preparando para tirar a própria vida, né? E sem perceber, né? No impulso que eu creio que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Ela disse que parou ali, conversou com aquele jovem e ela falou assim: nem sei como aconteceu, nem sei como que Deus usou minha vida naquele momento, mas eu conversei com aquele jovem, transmiti o amor de Deus para ele e ele mudou de ideia, né? Eu chamei a família ali e ele mudou de ideia, não quis mais tirar a sua vida, e até hoje quando eu passo lá, ele fala assim que muito obrigado, você é um anjo de Deus, uma pessoa que passou ali nesse momento e cuidou da minha vida, foi um instrumento de Deus para me abençoar, no caminho de casa para o trabalho, é onde a gente está, é ali que Deus quer nos usar e que a gente pode se mover, pode ser discípulo e discípula, né?
que está pregando, que está anunciando o Evangelho, o amor de Deus para as pessoas que estão perto de mim, perto de você. Não precisa ser inteligente, ser criativo para essas coisas. Eu vou dar outro testemunho aqui. Hoje o pastor está cheio de querer contar testemunho de vocês, né? Eu vou falar do Gabriel, o diácono ali da porta. Esses dias ele mandou mensagem para mim e falou assim: pastor, né, tive uma ideia, vou fazer um TikTok lá e vou postar umas mensagens de Deus, né? Ele falou assim, para alcançar alguns corações para Jesus. Ele fez o perfil e começou a fazer um vídeo. Eu coloco um áudio lá, legenda o áudio, e é uma mensagem de Deus que está sendo transmitida. Aí ontem eu estava olhando lá com a Patrícia, lá tem mais de 200 mil visualizações lá. Somar todos os vídeos que ele postou lá, estratégia, inteligência. É o que eu sei, é como eu posso. Eu vou semear o amor de Deus e o amor de Jesus para as pessoas. Então não falta oportunidade para mim e para você, né? Deus quer usar você, Ele te escolheu, Ele te chamou para ser discípula de Jesus, e com as suas palavras, naquilo que você conhece de Jesus, Ele pode usar na sua vida. E aí é a outra parte da frase, né? Discípulos e discípulas nos caminhos da missão anunciam, anunciar, testemunhar Jesus. O que eu vou anunciar? O que eu vou testemunhar? É Jesus, como eu falei, com as suas palavras. O que você aprendeu de Jesus? Quem é Jesus para você? Como você conheceu a esse Jesus? O que Jesus fez na sua vida? Às vezes você não vai saber falar igual eu, talvez igual outro pastor que você admira. A gente tem pessoas que a gente admira, que a gente acha que fala bem, que fala bonito. Talvez você não vai conseguir falar igual essa pessoa, mas você tem a sua forma de falar. Você tem as experiências que você viveu com Deus. Olha, eu já vivi um momento de necessidade, de dificuldade, e naquele momento Deus me ministrou dessa forma. Deus se revelou a mim dessa maneira. Foi desse jeitinho que Ele me tirou daquela situação, Ele me tirou daquele buraco, Ele transformou a minha vida. E é essa história que você precisa contar. É essa história que você precisa compartilhar. É o seu testemunho, né, que pode levar Jesus para o coração daquela pessoa, né, e que pode trazer ela para perto, pode trazer ela, né, aqui, para esse momento, para esse tempo de culto, para esta casa, para esta família. E aí, por fim, a última parte do tema do nosso ano, né? Discípulos e discípulas nos caminhos da missão anunciam a solidariedade e esperança do Evangelho de Cristo, né? Do Evangelho de Cristo. Pensando no texto que nós acabamos de ler, né? Que é um texto que fala, né, sobre Jesus ter sido solidário, ter se compadecido da situação, da fome daquelas pessoas e ter feito ali um milagre, algo que foi uma experiência que trouxe esperança para o coração daquela multidão, mais de 4.000 pessoas. E aí eu me coloco no lugar de talvez alguém que estava ali, naquele grupo, no meio daquele povo, vendo aquele milagre acontecer e contando seu testemunho. Sabe, um dia eu estava no meio de uma multidão, estava ouvindo um tal de Jesus pregar e falar sobre Deus. O tempo passou de tal forma que nós nem percebemos o tempo passar. E aí quando a gente se deu conta, né, passou tanto tempo que nós estávamos com fome, não ia ter como voltar para casa para matar a nossa fome, e ficamos meio que perdidos, morrendo de fome, sem saber o que fazer, né? Nem tinha comida ali nada, né? Perguntaram, tem comida? O que vocês têm para comer? Tem só 7 pães e alguns peixinhos, né? Uma mixaria, né? Aos meus olhos é algo que não ia dar para fazer nada. 7 pães e alguns peixinhos, mais de 4.000 pessoas, porque 4.000 é só homem e mulher. Se for contar só homem, né? Se for contar mulher e criança, talvez tivesse dado 10.000, tivesse dado mais. E aí eu e você ali naquela multidão, talvez a nossa primeira intenção fosse reclamar, né? Tá vendo? Olha onde nós viemos parar, né? Viemos parar aqui, gastamos um tempão e aqui vamos morrer de fome, porque essa comida aí não vai dar para nada. A gente ia começar a duvidar, ia começar a reclamar. Mas aí de repente, né, o tal de Jesus pega essa comida, pega esses 7 pães, pega esses poucos peixes, né, uma miséria de comida aos nossos olhos. E aí o que Jesus faz? Ele agradece por aquela miséria aos nossos olhos, ele agradece a Deus. E aí, para surpresa daquelas pessoas, né, um milagre acontece. Porque quando Jesus agradece por aquilo que ele tinha, aqueles pães e aqueles peixes se multiplicam, né, e alimentam aquela multidão toda. Um milagre de Deus, né, que aquelas pessoas experimentaram. E esse mesmo milagre, né, foi tão grande que alimentou aquelas pessoas e sobrou, o texto fala, né, 7 cestos cheios.
7 cestos cheios. E às vezes é você, né? Deus querendo nos chamar, Deus querendo nos usar para sermos seus discípulos e discípulas, né? E a gente está ali reclamando e duvidando. Eu falei como se fosse alguém da multidão, mas se a gente olhar o texto, né? Jesus chama e está conversando intimamente com os discípulos. As pessoas estão passando fome, eu quero alimentar elas. O que vocês acham? Os discípulos falam assim: você está doido, Jesus? Aonde que nós vamos arrumar comida para tratar desse povo? Os discípulos de Jesus são aqueles que duvidam. Muitas vezes eu e você, aqueles que conhecem a Deus, que têm experiências com o Senhor, que já têm caminhado com Ele há um tempo, somos os primeiros a duvidar do milagre, a duvidar daquilo que Deus pode fazer, e começamos a reclamar, sendo que isso é o oposto que Jesus nos ensina, né? Quando a gente reclama, o milagre não acontece, mas quando a gente agradece, aí sim o milagre acontece. Deus, eu me acho pequeno, eu não acho que você pode fazer grande coisa através de mim, mas eu te louvo, te agradeço pela minha vida, te agradeço por estar aqui, te agradeço pelo Senhor ter me chamado, te agradeço porque o Senhor me escolheu, por aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Quando a gente começa a procurar motivos para agradecer, Deus multiplica as coisas e o milagre acontece. Porque não é por mim e nem por você sozinhos, né? Mas é nós atendermos ao chamado de Deus, e quando a gente caminha com Ele, grandes milagres podem acontecer. E é interessante olhar para o texto e notar que essa não era a primeira vez que Jesus estava fazendo um milagre. Essa foi a segunda multiplicação de pães e peixes. Os discípulos já tinham visto uma situação semelhante, já tinham visto o milagre acontecer, e agora eles estão duvidando. Jesus fez 2 multiplicações. A primeira ele fez para os judeus, para o povo de Deus. E agora na segunda ele está fazendo, né, para os gentios, né, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que aos olhos do povo de Deus, né, não mereciam. Talvez no coração deles tivesse aquele sentimento do filho mais velho, né? Eu mereço, esses aí não merecem, né? O senhor vai fazer comida para esses aí? Jesus, eu vou sim, porque o reino de Deus, né, tem espaço para todas as pessoas e tem comida suficiente para alimentar nós que estamos aqui e para alimentar também aqueles e aquelas que estão lá fora. Então é por isso que Jesus nos ensina, nos chama a ser discípulos, né? É preciso a gente ser alimentado aqui, mas também sair para alimentar e alcançar aqueles que estão perdidos lá fora. E a pergunta que fica para mim e para você nessa noite, depois dessa palavra, né, é que Deus está nos chamando para ser os seus discípulos e discípulas. E a pergunta é: você aceita esse chamado de Deus para ser discípulo e discípula que caminha, que anuncia, que testemunha aquilo que Deus fez na sua vida e que se preocupa, né, com aquele e aquela que você encontra pelo caminho, que está passando uma situação de necessidade, dificuldade, que está sofrendo por não conhecer a Deus? Você se dispõe a falar de Jesus para essa pessoa, a caminhar com ela para que o milagre aconteça na vida daquela pessoa? Que a minha, que a sua resposta nessa noite seja: sim, Deus, sim, eu aceito ser seu discípulo, eu aceito ser sua discípula, mesmo com as imperfeições que eu tenho, mas eu tenho certeza, né, de que assim como Jesus ensinou os seus 12 discípulos, Ele também vai nos ensinar e vai trabalhar em nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado. Não se preocupe com como está a sua vida, não se preocupe com o seu passado, com o que você fez, com os desejos que talvez ainda existam no seu coração. O teu único trabalho nessa noite é crer, é aceitar, é dizer: Jesus, eu te quero para a minha vida, eu quero ser seu discípulo, sua discípula, eu quero caminhar contigo a todo instante, em todo momento. Eu não quero ser a multidão que busca um momento, uma experiência na igreja, eu não quero ser a multidão que uma vez na semana, né, eu busco uma experiência lá em casa. Eu quero ter experiências contigo todos os dias da minha vida, a todo momento. E Deus está disposto a te ensinar, a te direcionar e te dar essas experiências. Eu quero chamar o Ministério do Louvor para estar se posicionando aqui acima. E enquanto eles vão tocar uma canção, eu quero que você já vá orando aí no seu lugar e dizendo para Deus: Senhor, eu aceito o seu chamado, eu quero ser seu discípulo, sua discípula, né? Ainda que você tenha certeza, ainda que você já esteja trilhando esses caminhos, né? É sempre bom, é sempre importante nós dizermos de novo para o Senhor: Deus, eu quero continuar sendo seu discípulo, quero continuar sendo sua discípula, e eu quero que o Senhor use a minha vida, que o Senhor guie os meus passos, que o Senhor me dê estratégias para compartilhar Jesus e para ser sal, ser luz nessa terra.
onde o Senhor quiser ir, Pai. Coloca nas nossas bocas, Pai, a tua palavra, Deus. Palavra que pode transformar vidas, Pai. Palavra que pode transformar corações, Deus. À luz desta palavra, Pai, nos dá o entendimento de que Jesus é para todas as pessoas, Deus. De que a tua palavra é preciosa e suficiente para alimentar nós que aqui estamos, mas para também alimentar as pessoas lá de fora, Deus. Gera em cada um de nós, Deus, um coração voltado à dor, voltado à necessidade, Deus, de quem está perto e não sabe o que fazer, não sabe para onde caminhar, Deus. Move o nosso coração, as nossas vidas, Pai, em direção a essas pessoas, Deus, porque nós temos Jesus, nós temos a presença do Teu Santo Espírito em cada um de nós, Deus. Nós podemos ser luz, nós podemos ser sal naquele momento, instrumento em Tuas mãos, Deus, para que aquela pessoa conheça Jesus e viva, Pai, a salvação. Se alguém que está aqui nessa noite, Deus, tem se sentido pequeno, tem se sentido, Pai, incapaz, Deus, eu sei que a luz da Tua palavra é verdade, nós somos pequenos, nós somos incapazes, sozinhos a gente não consegue fazer nada, mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu dependo totalmente dEle, quando eu deixo Ele me ajudar e Ele me conduzir, não por causa do eu, mas por causa de Jesus em cada um de nós, é que nós temos a capacidade, Deus, de ser usados por Ti e de fazer diferença em nossas casas, Deus, na rua, onde quer que nós estejamos, Pai. Nos faz entender, Deus, a preciosidade de uma vida em comunhão contigo, Deus, a importância de estarmos sempre caminhando com Jesus, porque é aí que os milagres acontecem, Pai, e que milagres possam acontecer, Deus, que o Senhor use as nossas vidas para realizar esses milagres, Pai. Muito obrigado por esta casa, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor ministrou nessa noite, Deus. Dá a cada um de nós um coração grato, um coração capaz de agradecer, porque quando a gente começa a agradecer e coloca as nossas vidas à Tua disposição, Pai, é aí que os milagres acontecem, Deus, e que milagres possam acontecer em nossas vidas, através de nós, em nosso meio. Em nome de Jesus que eu oro, que eu Te agradeço, que eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca duvide de que Deus te chamou, de que Ele te escolheu, de que Ele quer usar a tua vida e fazer grandes coisas através de você. E coisa grande é salvação, é Jesus sendo conhecido por outras pessoas. Antes de terminarmos o culto dessa noite, eu quero nos chamar aqui à frente quem fez aniversário em fevereiro ou ainda vai fazer, porque fevereiro tem alguns dias. A gente quer cantar parabéns para você. Quem fez aniversário no mês de fevereiro, ainda vai fazer, vem aqui à frente, que nós queremos cantar parabéns. Fevereiro não tem tanto aniversário? Sim, não tem ninguém que fez aniversário esse mês? Tem, tá com vergonha? Hã? A Rayane? Vem aqui, vem o namorado, pode deixar ela sozinha. Pode vir, vem. Não, a gente faz companhia pra você. Tem mais gente aí? Hã? Vem com ela. O quê? Não, janeiro já foi. Pode vir a mãe, vem junto com ela, a irmã, Como é que é o nome do teu namorado? Vem cá, Rô. Mas não tem problema se não deixar ela sozinha. Aí. Tem mais algum vergonhoso que tá escondido aí, gente? Branco? Vem pra cá, Branco. Vem com ele, Bill. Gente do céu, olha só. Tem que aprender com os jovens aqui, hein? Vamos cantar os parabéns então depois. Você não esquece, dá parabéns pro Branco. É Rayane? Rayane, e como é que é o nome da tua irmã? A Manu. A Thalita? Tá bom, a Manu também. Fica de pé, gente, vamos cantar parabéns. Parabéns.
Souza. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por cada vida, por cada pessoa, Deus, que fez aniversário nesse mês, que ainda vai fazer, pelos que estão presentes, pelos que não puderam vir, mas estão nos assistindo. Que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor dê saúde, que o Senhor guie os passos, Deus, e que eles saibam, Deus, valorizar a tua presença e sempre caminhar contigo. Que o Senhor seja a coisa mais importante para cada um deles, para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, que é o Senhor, oramos e as abençoamos. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma última oração e receber a bênção? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, por esse tempo precioso em tua casa, em tua presença. Que o Senhor despeça cada um de nós nesse momento e nos sustente, Pai, ao longo da semana que se inicia, Deus, que possamos mesmo ser seus discípulos e valorizar, Deus, estar diariamente contigo e aprendendo, Deus, à luz da tua palavra, Pai. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre todos nós, estendam aos nossos lares e famílias e também a todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Não deixe de ir embora sem declarar a palavra de bênção a alguém que aqui está.